Hoje vamos falar sobre plantas internas, aquela que a gente usa dentro de casa para decoração, dá aquela frescor no ambiente. Plantas, elas são bem-vindas tanto na parte residencial quanto corporativa. Hoje nós usamos bastante, principalmente na corporativa, local onde a cabeça está a milhão. E a natureza, a gente traz a natureza para remeter àquela coisa da paz, da tranquilidade, que é muito bacana. Vou trazer para vocês algumas espécies que a gente pode estar usando dentro de casa ou dentro de um ambiente. Por exemplo, a Croton. A Croton, todo mundo me pergunta, mas não é planta de sol? A Croton ela é uma planta que ela gosta de um sol direto. Você pode deixar ela próxima às janelas, né, onde ela possa receber a incidência do sol. Ela curte bastante um solzinho, é onde ela dá aquelas tonalidades de amarelo, alaranjado, vermelho na folhagem que deixa ela linda. Tendo sol e um pouquinho de água, ela vai tranquilamente. A dica sempre é aquela que eu sempre dou em todos os vídeos: ver essa questão da água, se a terra, se o substrato está bem propício para que a planta ela se desenvolva. Coloca o dedo, né? Use o seu dedo como termômetro. Se tiver úmido, tá perfeito. Você vai colocando água conforme a necessidade de quando a planta estiver mais seca. Eu tenho uma gama de clientes que são apaixonados por orquídeas. A orquídea, gente, que todo mundo acaba não sabendo. A orquídea, ela não é simplesmente aquela flor que nasceu, ficou bonita, passou um período, ela caiu, morreu e a planta acabou. Não. A planta orquídea é a parte estrutural dela, a folhagem verde. Ela tem períodos que floresce, mas ela vai em qualquer canto da casa, sendo bem cuidado. É uma planta que não precisa de muita água. Ela vem naquele potinho de plástico e a gente tem aqueles de cerâmica de barro, que é ótimo porque a drenagem é boa, então deixa a raiz úmida, porque o barro ele fica úmido por dentro. Não precisa de terra, então é uma planta extremamente fácil de ser cuidada, linda, super delicada, elegante para se ter em casa. Os amantes, por favor, não joguem quando a florzinha cair. Deixa ela florescer novamente. A orquídea ela curte mesmo aquele espaço que tem a sensação de uma estufa. Ela vai embora, né? Tanto que os orquidários eles são estufas, né? E você vê que nascem lindamente, aquelas maravilhas. Uma dica importante na orquídea: quando você tem ela em casa, que a haste dela, que floresceram, caíram e ela ressecou a haste, você vai no primeiro gominho que a gente fala, porque ele vai crescendo e vai tendo como se fosse umas coroinhas. Na primeira coroinha você corta com uma tesoura de poda na diagonal e faz com que ela tenha força para poder tá ganhando novos galinhos para florescer aí na sua casa, no escritório, aonde você estiver. Olha, uma outra planta muito legal para se ter dentro de casa, a gente chama de palmeira leque. Precisa de vaso maior, a estrutura dela é maior, mas ela dá um efeito muito bacana para o ambiente, tá? Como o próprio nome diz, leque. Então ela tem aquela folhagem de leque, várias hastes e faz um movimento super bacana no ambiente, tá, gente? Ela é uma planta que não é difícil de cuidar. Quando ela está sentindo falta de água, ela começa em volto dela ficar mais sequinho, começa a ficar marronzado. Isso é falta de água, tá? A planta não precisa de muita adubação, porque você também pode prejudicar a raiz dela com muito adubo. Tá? É mais tranquilo, assim, de vez em quando, uma vez por mês, quando você achar que as folhadinhas estão meio caidinha. Flores que tiver com aqueles pontinhos pretos, pode pôr que é falta de vitamina, tá? Mas todas elas são tranquilas. Ela curte um solzinho entrando, ela não precisa ser direto, mas ela precisa de luminosidade. É diferente da orquídea, que é luz indireta. A palmeira leque ela já gosta de uma luz direta, e a Croton tem que ser sol direto nela. Samambaia, quem não conhece uma samambaia? Coloração verde clara, a mais popular que a gente usa é a americana, aquela que abre toda, né? E cai, cresce. Ótimo para dar aquela sensação de frescor no ambiente, porque ela enche o ambiente, né? Transborda o ambiente. Conforme ela vai crescendo, ela vai tomando espaço. Muito usado em jardins verticais internos. Ela gosta de uma iluminação, vamos dizer assim, o ideal é meia sombra. Ela não gosta de sol incidente, isso queima a folhagem dela.
ela precisa de água, senão ela começa a amarelar e cair e secar todas as folhinhas dela. Samambaia é só você vai cortando aquilo que for secando, tá? Mas ela gosta de água, não gosta de vento, aquele vento intenso. Então na porta, na janela de casa, não é legal, porque ela pode pegar um sol direto ou muito vento. Aí você vai perder a samambaia, ela não vai ficar vistosa, bonita, como deve ser. Mas é muito bacana para quem gosta de volume verde dentro de casa, porque ela dá um efeito bem legal. Bom, as pessoas gostam muito de suculentas. Aqueles que falam assim, eu não tenho muito dom ou paciência de ficar vendo toda hora se tá com água, se não tá. As suculentas hoje, gente, elas é uma planta que não precisa de cuidados. A água, quem gosta de esquecer de pôr uma água na planta, ela é ótima, porque se você deixar 15, 20 dias, ela vai estar lá firme, forte, feliz, não vai estar brigando com você, falando, estou feia aqui, não. Por quê? Porque a suculenta, ela retém muito líquido, tanto é que você não pode regar muito ela, porque senão você apodrece, porque ela retém, dentro dela é cheio de líquido, por isso que ela aguenta bastante tempo, tá? Hoje a gente tem uma variedade muito grande de suculentas e tamanhos diferentes, que você consegue fazer aqueles espaços bem legais. Ela é muito bacana, você consegue criar os terrários e deixar alguns espaços. Excelente ideia para quem quer presentear alguém que gosta de natureza. Encanta, né? Vamos para a Yucca. Yucca é uma planta que veio com tudo. Ela tá super em alta em relação à decoração de ambientes, tá? Ela traz um aspecto mais moderno, mais jovial. Ela traz um design diferente. As folhas dela são mais longas e rígidas, tá? Então às vezes ela pode até machucar no manuseio, mas é uma planta bem legal para você ter dentro de casa. Ela não gosta também de aquele sol absurdo em cima dela e muita água, que isso prejudica a raiz, tá? Então a Yucca é uma planta para você ter aquele cantinho que não pegue muito sol, tá? A gente chama o sol não quente, que é ou amanhã ou é o entardecer. Aquele que é depois das 10 até umas 3 da tarde é o sol quente, né? Aí as pessoas falam assim, a árvore da felicidade. Muita gente gosta dela, é uma planta bem antiga, só que ela é uma planta mais delicada para estar sendo tratada. Ela é sim uma planta interna, tá? A única diferença é que a folhagem dela é bem miudinha, né? Então, para uma decoração, vamos dizer assim, um pouco mais específica, um pouco mais romântica, não tão moderna e minimalista, tá? Ela traz esse aspecto aí mais delicado mesmo. Mas é uma planta também tranquila, de uso interno, o sol não incidente, é o sol tranquilo, como um bronzeamento de bebê, aquele que é só para receber as vitaminas e não tostar. Essa é a nossa grande árvore da felicidade. Ela não é boa para ambientes fechados que tem um ar-condicionado, tá? Por isso que é bom você ter em salas de casa, varandas que não tem essa incidência do sol, porém elas conseguem ter a circulação do ar. A folhagem é sensível, assim, água em excesso, ar-condicionado, vento em excesso, elas estragam a planta. Zamioculca, muita gente já conhece, é muito utilizada em espaços como shoppings, locais de teatro, porque ela não precisa disso. Se não tem luz, ela vai do mesmo jeito, né? É uma planta ótima. Ela é chamada a flor da fortuna. Eu acho que todas as plantas trazem boas coisas, né? Energia boa da natureza, coisa que vem de Deus, maravilhoso. Mas é uma planta muito legal para você ter dentro de casa. Ela não precisa de sol, em qualquer cantinho. Lavabo, sabe aquele lavabo que você quer pôr num cantinho uma planta? Ela vai super bem, não precisa de luz, água, pouca luz. Ela tem aquelas batatas que são as raízes, e lá elas conseguem concentrar bastante água, tá? Então você vai regando aos poucos e ela vai crescendo, crescendo. E a folhagem dela, quanto mais escuro o local, mais verde fica. É bem interessante a Zamioculca. É uma planta que eu super indico, que não tem perda com a Zamioculca. Muita gente adapta, adequa e tá super feliz com essa planta. A mais conhecida como espada de São Jorge. Mas a espada é uma forma, aquela forma pontiaguda. E a lança é uma lança mesmo, retinha. A gente tem essas duas opções. As duas vão dentro de casa,
tá? A diferença é que a lança é um estilo mais moderno para estar se usando de planta, porque é bem minimalista. E a espada de São Jorge já é uma planta mais antiga. Tem as folhas, ela consegue absorver bastante o líquido, então não precisa excesso de água. Então assim, não é difícil de cuidar. O detalhe é que tem que cuidar, não é simplesmente ter uma planta em casa, tá? A gente tem também chamado bambu da sorte, eu até tenho aqui atrás. O meu é de corte, nesse caso eu deixo ele na água e ele vai enraizando. Mas nós temos também o bambu, que ele é na raiz, na terra. Vai super bem dentro de casa. E o bambu, ele cresce bastante, então ele vai criando a sua forma. É bem legal isso, tá? Aqui você tem aqui atrás, né? Eles ainda estão crescendo, então eles estão se enraizando, nunca mais eu separo eles. Mas eles estão na água. E o da terra, ele vai crescendo também da mesma forma e deixa ele solto que ele vai. Ele não precisa de... ele já precisa um pouco mais, desculpa, não precisa de mais água, tá? O bambu, ele curte, porque ele é pura água internamente, não precisa de água para crescer. Não precisa do sol, tá? É uma planta que dá para você ter um canto de casa, bem legal, super tranquilo para se ter. Aí a gente tem a peperômia. A peperômia é uma planta bem ornamental, tá? Ela tem, o aspecto dela é bem delicado. É interessante que a folhagem dela tem o formato do coração. É uma graça, bem delicadinha. É meia estrutura da árvore da felicidade. Eu cismei que é jardim da felicidade, não deixa de ser, né, gente? Da árvore da felicidade, a samambaia, é uma planta super bem usada e principalmente, viu, gente, para escritório. O pessoal usa bastante, por mais que ela seja delicadinha, o pessoal usa bastante em escritório. As clínicas usam bastante essa planta. Bem legal, peperômia. Temos também a ciclanto, tá? É uma folhagem grande, é a mesma estrutura da palmeira leque, são para vasos maiores, para aqueles cantos baixo da escada, quem tem escada, perto da janela, porque ela gosta de luminosidade, tá? Não é o sol intenso, mas ela gosta de luminosidade. Então é uma planta bem bacana para estar se usando. Um vaso sal dela, ela vai brotando, fica bem bonito, tá? Dentro de uma decoração você pode pôr na varanda, na sala, dependendo do tamanho do seu espaço, porque ela vai crescendo, tá? Então ela precisa de um espaço maior. E uma dica que eu dou para vocês: na hora que vocês forem fazer o acabamento do vaso, coloca casca de pinos. Por quê? Porque ele ajuda a não secar facilmente a terra. Então te dá um tempo aí, se você não conseguiu regar, deixa a terra mais úmida por mais tempo. Então ajuda bem legal. A casca de pinos é uma decoração bem legal, também fica vasos com acabamento e ajuda a manter a planta, tá? Aqui foram algumas dicas, algumas plantas. O universo de plantas internas é imenso. Teremos mais vídeos para falar delas. Espero que vocês gostem e eu, assim que puder, eu trago para você mais novidades e fique ligado aí na nossa coluna, no nosso canal.